Ok, amados, eu convido a todos para que abram agora lá no Salmo de número 32, por favor. O Salmo de número 32. Ok? Salmo de número 32, a partir do verso 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordaram muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruíste-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terás de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos que sois retos de coração. Amém? Lidando com o meu pecado. Quando nós olhamos para 1 João, capítulo 1, verso 9, que nós lemos inicialmente, João expressa-se assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois bem, queridos, o Salmo de número 32 leva o crente às profundezas do sofrimento, mas também às alturas da alegria. São, portanto, dois extremos. Vemos no Salmo de número 32, um salmo de instrução que nos ensinará a respeito de pecado, confissão, perdão, comunhão com Deus, orientação, misericórdia e júbilo. O pano de fundo do Salmo 32 encontra-se em 2 Samuel, capítulo 11, quando você observa, por exemplo, o verso de número 12, diz assim: Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despertarei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E assim, nós vemos a queda trágica de Davi. Martinho Lutero disse certa vez que nós não podemos impedir que um passarinho sobrevoe a nossa cabeça, mas que nós podemos impedir que ele pouse e faça ninho. Acontece que houve um determinado momento em que o coração de Davi inclinou-se por caminhos tortuosos, e ele deu vazão àquilo, e aquilo foi crescendo no coração dele a ponto de concretizar-se. E ele tomou uma decisão nefasta e desastrosa para a sua vida e também para a vida de outros indivíduos. De modo que
é por isso que nós olhamos para o Salmo de número 32 e vemos Davi agora, crente como era, rasgando o seu coração perante Deus em ato de contrição e confissão de pecados. Não nos esqueçamos que estamos falando aqui de um homem que foi classificado pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração. O Senhor diz: vede Davi, um homem segundo o meu coração. Meus queridos, meus nobres irmãos, quem é realmente feliz, indagado ao salmista aqui no Salmo de número 32? Quem pode rir, afinal de contas? Quem pode cantar? É aquele que teve a sua transgressão perdoada pela graça de Deus. As lições aprendidas com o Salmo 32 levam a uma mudança, uma transformação real e viva na vida de todo e qualquer pecador. Você é desafiado aqui, portanto, a somar, a juntar a sua voz com a de Davi e cantar a graça do perdão divino por meio da pessoa do bendito Filho de Deus, Jesus Cristo. Bem-aventurado. Eu gosto de traduzir essa expressão não simplesmente como feliz, mas como abençoado, né? Assim traduz-se também a expressão bem-aventurado, abençoado. E aí eu gosto muito dessa tradução, dessa expressão. Pois bem, à luz da ideia de lidando com o meu pecado, eu quero falar para você inicialmente a respeito da seguinte ideia: o pecado do homem. Nos versos 1 e 2 do nosso texto base aí do Salmo 32, por favor, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ora, queridos, meus nobres, podemos destacar aqui 3 palavras que abrangem o conceito bíblico do mal, a saber, transgressão, pecado e maldade. Transgressão, pecado e maldade. A transgressão consiste na revolta do homem contra a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Desde aquele momento em que os nossos pais transgrediram a lei do Senhor, conforme está escrito lá em Oséias capítulo 6, verso de número 7. Desde aquele momento em que eles correram para se esconder, etc., porque perceberam que estavam nus. Desde aquele momento, fazer a vontade de Deus deixou de ser natural para o pecador. Porque a partir do momento em que os nossos pais cedem aos apelos de Satanás, fazer a vontade de Deus agora passará a ser uma luta. É por isso, que eu trago à memória aquilo que a irmã Gilda mencionou na oração, que é aquela ideia descrita pelo apóstolo Paulo, que é quando o crente deseja fazer a vontade de Deus, mas para isso ele precisa esmurrar o seu corpo todos os dias, porque a sua natureza naturalmente inclina-se para o mal. Ela se deleita naquilo que de fato não agrada a Deus. Ora, meus queridos, meus amados, um outro aspecto que ainda podemos observar no que diz respeito a esse conceito do mal é a palavra pecado. No original, a palavra pecado significa literalmente errar o alvo. Está assim, literalmente, ratar, errar o alvo. E é exatamente isso. É o afastamento do caminho de Deus, a falta de atingir o alvo. Pastor, por favor, cite uma questão prática para que eu possa me situar. Você sabe, por exemplo, que mentir não agrada a Deus, porque conforme o próprio Cristo classificou, Deus é verdade e o Pai é o diabo da mentira. Mas de repente você se deixa seduzir pela inclinação pecaminosa do coração e você mente. E como crente e conhecedor da palavra que você é,
de repente você mente e a luz vermelha acende, fala misericórdia. Naquele instante, você errou o alvo. Naquele instante você deixou de fazer a vontade de Deus. Isso é muitíssimo interessante. E aí um outro aspecto que nós podemos observar aqui é a palavra maldade, onde este termo abrange a ação depravada do homem como um todo. A Tulipa, ela trata a respeito da depravação total, que é aquela ideia de que não há um justo sequer. A criança é inocente? A criança é inocente? Né? Alguns acham que é, né? A criança é inocente, não é. Não é. Né? Por mais novinha que seja a criança, quando ela pede uma coisa para a mãe, para o pai, que a mãe e o pai não dão, o que a criança faz? Sai batendo o pé, joga as coisas no chão, se joga no chão. O que é isso? É o pecado, é a natureza pecaminosa que está eclodindo. Então, a ideia da depravação total é justamente mostrar a condição real de todo e qualquer indivíduo. Quando a palavra diz que não há um justo sequer, refere-se à humanidade como um todo. Porque quando o Adão, o pai da humanidade, caiu, ele levou consigo toda a humanidade. Meus queridos, a junção desses três termos nos ajudam a entender a profundidade da maldade humana. Visto que eu falei sobre criança, deixa eu perguntar para você: os pais precisam ensinar para a criança a ser egoísta? Precisam? Não, né? Precisa trabalhar ao contrário, né? Ensinar para a criança que ela tem que compartilhar os brinquedos, né? Ensinar para a criança que o lanchinho dela pode também ser compartilhado com outros, etc., né? E mentir, né? Os pais às vezes assustam, né? Falam assim: como essa criança aprendeu isso, né? Esse negócio feio. É o coração pecaminoso, né? Daí os pais precisam trabalhar no coração da criança para arrancar do coração dessa criança aquilo que não agrada a Deus, a tendência egoísta, a mentira. Agora aqui está uma coisa danosa que alguns pais fazem em relação às crianças: falar em mentirinha, certo? Imagine que a criança está lá, né, peralta, traquinando, e de repente a mãe, o pai, normalmente a mãe fala assim: ó, o homem do saco vai te pegar. Aí a criança já é mais espertinha, né? Ela fala: não existe homem do saco, você está mentindo. Aí a mãe fala assim: é só uma mentirinha. Não tem coisa mais danosa para a vida da criança do que isto. De modo, queridos, que começa a falar em mentirinha e chega num determinado momento, cresce, aí o adulto começa a falar em inverdade, né? Isto é uma inverdade. Pergunto para você: o que é inverdade? É uma mentira disfarçada. Não existe inverdade. Verdade é verdade e pronto. E se você coloca uma pitadinha de mentira na sua conversa de verdade, você compromete tudo. Você compromete tudo. É como colocar uma pitadinha mais de sal na comida. Você compromete absolutamente tudo. Você vai lavar, você vai se virar, não tem jeito, contaminou tudo. Não tem jeito. De modo, meus queridos, meus nobres, que o maior problema do homem continua sendo o pecado. A maior necessidade do pecador continua sendo a de um Salvador. Não existe outro meio, não existe outro caminho para o pecador a não ser reconhecer o seu estado de miséria e pecados. Na sequência, confessar e deixar. Sim, um outro aspecto que nós observamos ainda aqui no texto, lerei novamente os versos 1 e 2, que nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ora, meus queridos, ora, meus amados, a essa altura eu digo que a resposta de Deus é o perdão. Sim, Deus está disposto a resolver o problema do pecado. E como Davi era um servo, um filho de Deus, Deus, por sua vez, estava disposto a atentar e responder ao clamor de Davi. Existem aqui 3 expressões usadas sobre a forma como Deus age com os pecadores, que são: perdoa, cobre e não imputa. E isso é muitíssimo interessante. O termo perdoa aqui, literalmente, significa tirar, levantar, aguentar, levar embora. É como se estivesse tirando um peso de sobre as costas do indivíduo. A ideia aqui, na íntegra, está relacionada com aquilo que você encontra lá em Levítico. Por favor, Levítico 16, verso 20. Levítico 16, o verso de número 20. Que diz o seguinte: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isto. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, o sacerdote está reunido com a congregação, ele vai consagrar ali aquelas pessoas que já confessaram os seus pecados. Em nome do Deus vivo, o sacerdote abençoará o povo, e sobre a cabeça do bode, o sacerdote confessará o pecado do povo. Na sequência, esse bode será pego e solto no deserto, e aí ele vai e não mais voltará. Simbolicamente, a ideia é de que Deus perdoou e esquecerá o pecado cometido pelo povo. Por quê? Porque o pecado já foi confessado. É aquela mesma ideia de Miqueias, quando ele diz que o Senhor pega os pecados e sepulta nas profundezas do mar. E aí eu lembro do reverendo Djalma pregando sobre essa ideia. Aí ele diz assim: e ainda coloca uma plaquinha: é proibido pescar. Meus queridos, meus nobres irmãos, nós temos aqui a ideia de que o Senhor é um Deus perdoador. Sim, na sequência o salmista falará sobre o termo coberto, a ideia de oculto, aquilo que estava escondido. Alguns estudiosos dizem que entre o momento em que Davi ocultou os seus erros, os seus pecados perante Deus, e aquele momento em que Natã chega para Davi e, em forma de parábola, denuncia o pecado de Davi, levou uma faixa de 9 meses. E aí isso é interessante, porque o salmista diz que enquanto o seu pecado esteve coberto, enquanto ele não reconheceu, admitiu e confessou, isso lhe trouxe um peso grande para a sua alma. Na sequência podemos ver o termo imputar. Imputar aqui equivale a atribuir, responsabilizar. E aí, meus nobres, meus amados, a ideia aqui é de depositar sobre, Deus não imputa. Sobre quem? Sobre aqueles que confessam e deixam. Dessas 3 expressões, extraímos a ideia de que quando Deus remove o pecado, Ele levanta o peso da culpa do coração do ofensor.
Isso é muitíssimo interessante. Vejamos aquilo que está escrito lá em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 1. Romanos, capítulo 4, a partir do verso 1. Observe o que é que nos diz o texto sagrado. Romanos 4, a partir do verso 1. Diz assim: que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não lhe é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circunciosos ou também sobre os incircunciosos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou ainda da incircuncisão? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircuncioso. E assim, o apóstolo Paulo vai argumentando, mostrando que absolutamente ninguém é justificado perante Deus pelas suas próprias obras, mas na medida em que o pecador confessa os seus erros e deixa os seus pecados, Deus é servido em tirar o peso de sobre os ombros do pecador e depositar sobre o seu bendito Filho Jesus Cristo. Aqui nós podemos falar sobre a morte substitutiva de Cristo na cruz, que remove a culpa dos pecadores. Davi diz que aquele que experimenta a graça de Deus é abençoado. Você é abençoado? Você já experimentou a graça de Deus? O Senhor já tirou o peso de sobre os teus ombros? É importante ter essa convicção. Um outro aspecto que nós podemos observar aqui diz respeito ao método de Deus: confissão e convicção. Ora, meus queridos, durante um período, Davi se recusou a confessar a sua culpa perante Deus. Ele estava sob o peso da mão de Deus como consequência dos seus pecados. Não nos esqueçamos que a palavra diz que Deus é 3 vezes santo e não pode, portanto, ver o mal. Ora, a palavra diz, o próprio Davi declara, que enquanto ele não confessou, ele ficou exausto, pareceu envelhecer, a sua alma pareceu secar-se dentro dele. É exatamente isso que o pecado faz na vida do pecador. Aí, a mão divina pesava sobre Davi, o Espírito, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está aplicando pressão sobre Davi, até que Davi se obrigou a dizer: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não mais encobri. Alguém que num determinado momento deu vazão, deu lugar às inclinações do coração pecaminoso, concretizou o pecado, durante um período, sim, escondeu, mas agora se vê obrigado a confessar. Daí o verso 6 diz: pelo que,
todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Aí ele diz: eu orei, eu confessei, e o Senhor foi servido em inclinar os seus santos ouvidos para o meu clamor. É aquilo que ele fala lá em Jeremias 33:3, quando ele diz que todo aquele que invoca-me e te inclinarei os meus santos ouvidos e atentarei para o teu clamor. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, todos podem orar e obter esta experiência de júbilo e alívio por meio do perdão. Deus chama o pecador e diz que quando o pecado é confessado, Deus está pronto a perdoar. Quando o coração pesado está disposto a confessar, Deus aí está. Eu costumo sempre dizer durante a ministração da ceia que você deve fugir do pecado e não de Deus. Porque se o pecado gera morte, em Deus há vida. Portanto, não vale a pena nós ficarmos nutrindo atitudes pecaminosas perante Deus. Daí os versos 8 e 9 do nosso texto base nos dá a seguinte instrução. Salmo 32, versos 8 e 9. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Ora, isso chama muito a nossa atenção pelo seguinte aspecto. Olha só a comparação que é feita por aqueles que insistem em continuar cultivando o pecado em suas vidas. É comparado a um animal sem entendimento. Lembrando que lá em Isaías capítulo 1, quando o Senhor quer dizer que o seu povo está em desobediência, dirá que o jumento conhece o seu dono, o boi o seu possuidor, porém Israel não me conhece, não tem entendimento. Olha só como essas palavras são duras. É lamentável que alguns crentes não se aproveitem da orientação oferecida por Deus. O verso 8 diz: ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aquele que se rende por ser guiado por Deus se guia naturalmente pela palavra. Lembro-me de ter lido uma narrativa onde um indivíduo, ele é chamado por um médico, onde o médico diz que se ele continuasse cultivando aquele tipo de vida, a sua vida seria protelada. O indivíduo diz que assim seja, viverei intensamente. O que é isso, afinal de contas? Senão uma postura burra, onde o indivíduo, ele opta por autodestruir-se. Assim acontece com aqueles que, ao invés de confessar os seus erros, as suas faltas, continuam a justificar-se. Aqui, eu chamo a atenção de vocês para a constituição e ordem da nossa igreja, quando trata a respeito do aspecto disciplinar, onde vai manifestar sua postura ao depender da forma como o transgressor reage na medida em que é confrontado com o seu erro. Quando o indivíduo reconhece que errou e diz que está disposto a mudar, entra o aspecto atenuante.
Então isso pesa favoravelmente ao indivíduo. Mas quando ele insiste em continuar justificando os seus erros, ou admitir, ele insiste em admitir que errou, isso é um agravante, podendo até pesar uma disciplina por tempo indeterminado, até que ele reconheça que realmente errou e que precisa mudar. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, eu pergunto para você, meu querido, você sente-se orientado por Deus? Você sente que a palavra tem direcionado a tua vida? Ela já te levou a admitir, confessar e deixar os teus erros? Isso é muitíssimo importante. Por fim, eu quero tratar sobre a ideia da provisão de Deus. Verso de número 10, por favor. Verso de número 10 diz assim: muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A misericórdia o assistirá. Verso 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Deus promete se fazer presente na vida de todo aquele que compromete-se a confessar o pecado no propósito de viver em comunhão com Ele. No verso de número 10 diz assim: a misericórdia do Senhor o cercará. Verso 11: alegrai-vos no Senhor e cantai alegremente. Aquele que anda em comunhão com Deus experimenta da sua misericórdia em todas as áreas da sua vida. A saber, primeiro, comunhão com Deus, que é a base, que é o pilar, que é o essencial. Depois também na área familiar, no trabalho, no convívio social. E isso tudo é como uma consequência natural. Aqui eu vou lançar uma máxima e eu quero que você vá para casa e leve esta frase. Eu falarei pausadamente, que é o seguinte: nada mata mais a alegria do coração do crente do que o pecado não confessado. Leve isso para casa. Repetirei: nada mata mais a alegria do coração do crente do que o pecado não confessado. Como isso pode ser danoso, não só para o indivíduo, mas também para a sua família, para a comunidade da qual ele faz parte. É por isso, meus queridos, que somos ensinados pela palavra a, primeiro, admitirmos os nossos erros e depois deixarmos, abandonarmos, porque cultivar vida de pecados não agrada a Deus e só traz consequências danosas para a nossa vida. Por isso, é preciso confessar. E algumas pessoas levam isso tão a sério que na oração elas oram assim: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Eu lembro de um colega, pastor, que ele disse que ficou assustado quando um irmão orou: Senhor, perdoa a minha carreta de pecados. E aí ele disse que falou: irmã, como que é isso? Explica para mim. Mas, mesmo usando o superlativo, é importante que nós tenhamos consciência de que cultivar a vida de pecados não combina com vida de santidade. É como água e óleo, não dá para misturar essas coisas. Como disse Jesus, é como querer colocar remendo novo em pano velho. É como querer cultivar vinho novo em odre velho. Não funciona. Ora, como podemos aplicar isso à sua vida, afinal de contas? O Salmo 32 se inicia com condenação e confissão, mas termina com notas de alegria. Primeiro, meus queridos, não permita que o pecado não confessado destrua a alegria da sua comunhão com Deus. Depois, tendo confessado e deixado o pecado, é preciso se perdoar. Já me deparei com crentes que cometeram erros
e muito mais na área sexual, e que o indivíduo foi lá, confessou, foi suspenso da comunhão, posteriormente foi restaurado, mas o indivíduo não conseguiu se perdoar. E vive a vida toda martirizando-se. É preciso ter uma consciência real sobre isso. Depois, existe alguma coisa aí que você esteja mantendo em silêncio e que precisa ser confessado perante o Senhor? Existe alguma coisa que você precisa, em um determinado momento, lá, dobrar os joelhos, naquele momento em que você está fazendo sua devocional, você precisa ter coragem de dizer assim: Senhor, esta é minha fraqueza. Senhor, eu estou deixando a desejar neste aspecto, no que diz respeito à minha caminhada cristã. Por isso, eu peço que o Senhor me dê auxílio, me dê graça, me conceda o teu perdão, para que eu consiga prosseguir. Depois, você tem consciência de que, para desfrutar dos favores de Deus, é preciso algumas mudanças no coração e na vida prática? Sim. Não existe, na vida com Deus não existe jeitinho, não existe jeitinho. E nós que somos conhecidos culturalmente como o povo do jeitinho, não é verdade? Com Deus não existe jeitinho, não existe, né? Às vezes tem lá a fila e alguém anuncia lá na frente: ó, são 50 fichas, você conta, você é o 51. Aí você fica esperando na pessoa e fala: não dá para você dar um jeitinho, não dá para me encaixar aí? Não, não dá, são 50. Com Deus não existe jeitinho. Ou você faz conforme Ele ordena, ou não tem negociação, ou não tem jeito. O texto que nós lemos lá no início, eu vou repeti-lo, que está lá em 1 João 1,9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoarmos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde você precisa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, onde você precisa do agir de Deus neste exato momento? O que, porventura, existe em sua vida que esteja, de repente, comprometendo a sua comunhão com Deus? Eu te desafio para que você não incline a cabeça no travesseiro para dormir hoje, antes de dobrar os joelhos e contar para Deus. Pede auxílio. Peça a força que Davi pediu para ter coragem de confessar. Sim, porque Natã poderia simplesmente confrontar Davi, mas e daí? Mas ele, crente como era, ele foi conscientizado de que estava errado. Ele naturalmente clamou a Deus para que o seu coração orgulhoso fosse aquebrantado, e aí agora ele passa a rasgar o seu coração. Ele passa a contar para Deus todas as ações desastrosas que ele tomou, e ele se propõe a mudar. Ele se propõe a viver de fato para louvor e glória do Senhor. Pense nisso. Não cultive, não nutra uma vida de pecados, mas prime por viver em comunhão com Deus, porque disso depende o irmos bem ou não. Pergunto: você é um bem-aventurado? Você é um abençoado? As suas transgressões já foram perdoadas? Pense nisso, e que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, abençoe a sua vida. Amém?